24 horas de louvor e adoração, essa é a Jovem Gospel FM, rádio feita para quem adora. Estamos aí na manhã de quarta-feira, 5 de outubro de 2022. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel FM. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel. E aqui nós começamos a nossa reflexão de hoje para falar do amor de Deus, para ler, meditar a sua palavra, né? Ler a sua palavra e meditar nela, para entender muito bem o que Deus tem para nós, as bênçãos que Ele tem nos dado, as promessas que Ele tem para nossas vidas. Muitas vezes estamos tão fixados e com a nossa mente tão focada nesse mundo, os nossos olhos tão limitados, que olhamos só para cá e esquecemos da nossa vida espiritual. E vamos entender um pouquinho sobre esse relacionamento de Abraão com Deus e o que tornou como amigo de Deus. Gênesis 18, versículos de 1 a 15. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até este seu servo? Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a seu servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: Não negue, você riu. Aí fazemos uma reflexão, né, nas palavras que foram ditas nessa mensagem. Melhor farinha, melhor novilho. Tirou o seu tempo para atender aqueles viajantes que estavam ali. Isso não causa uma vergonha a nós, muitas vezes, que nós prendemos as nossas coisas, né? E dizemos: isso é meu, eu não vou dar para ninguém, isso é meu, Deus me deu. E você fica com aquilo guardado e não é generoso. Você não é bondoso, você não ajuda. Para que vai servir o que você tem? Se você retém, se você segura o que Deus te deu, se Ele te deu, você pertence a Ele e tudo que você tem é dele também. Então essa falsa impressão de que nós somos donos de alguma coisa é o diabo que coloca em nossa mente, porque nós não pertencemos nem a nós mesmos. Nós estamos aqui de passagem, nós somos aqui viajantes. Se nós realmente fôssemos donos de alguma coisa, nós ficaríamos a nossa
bandeira aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, e realmente ficaria eternamente. Mas estamos aqui de passagem, nossos corpos, nossa vida, ela se esvai como água que nós tentamos segurar em nossas mãos e nós não conseguimos. Estamos de passagem nesse mundo. Devemos ficar atentos à palavra do Senhor que nos orienta com os seus servos. E um exemplo muito grande é o seu servo Abraão, que foi chamado amigo de Deus, pois não segurou aquilo que Deus deu para ele. Toda a prosperidade, tudo que ele conseguiu, ele dividia e ele era generoso. Com aqueles homens que chegaram naquele momento, tirou seu tempo, colocou à disposição de os servi-los e ajudá-los. E depois pegou do melhor que tinha e deu para eles. Abraão confiava no Senhor a tal ponto que foi um dos poucos personagens bíblicos descritos como amigo de Deus. Tiago 2:23 fala sobre isso. No texto que lemos hoje, vemos que ele recebeu a visita de homens especiais, enviados pelo próprio Senhor. Ele os viu enquanto estavam descansando devido ao calor do dia e recebeu-os muito bem. Abraão seguiu a lei de hospitalidade da época. Quando viu estes visitantes viajando debaixo do calor do sol, não teve dúvidas e agiu com muita cortesia. Imagine o que pensou Abraão quando aqueles desconhecidos lhe falaram que ele seria pai. Ele devia estar aguardando esse anúncio desde que o Senhor lhe prometera que dele surgiria uma grande nação. Mas já tinha passado muito tempo, não é verdade? Se você ler a palavra de Deus, se você buscar conhecimento lá, você vai ver que tinha muito tempo já se passado e essa promessa não tinha se cumprido. Talvez era o motivo dele ficar rebelde, né? E talvez até blasfemar e reclamar. Mas isso já começava a parecer impossível. Devido à idade dele e de sua esposa, essa notícia suscitou o riso de Sara. Mas depois ela sentiu medo quando percebeu que estavam diante de alguém muito especial. A reação de Sara também nos conduz à compreensão do poder de Deus e de que nada é difícil para Ele, pois Ele é o Senhor de tudo. Veja, Ele nos fez do nada. Ele nos criou, Ele fez o homem. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Que privilégio nós temos hoje. Será que nós estamos valorizando esse presente que Deus nos deu? Essa condição de sermos a sua imagem e semelhança? Você está se resguardando, se livrando do pecado, se afastando daquilo que desagrada a Deus? Pois bem, Deus espera isso de nós. Dos amigos que esperamos confiança, pois podemos abrir nosso coração para eles, mas às vezes também duvidamos deles quando falam algo que nos parece improvável. Sara e Abraão pensavam que não poderia ser pais por causa da idade avançada. Entretanto, eles aprenderam que aqueles que têm o Senhor por amigo podem confiar que as suas promessas dele se cumprirão, ainda que os olhos humanos pareçam impossíveis. Esse episódio da vida de Abraão nos ensina que confiar e ser amigo de Deus é também considerar seu poder ilimitado e não tentar racionalizar suas promessas, apenas viver confiando de que elas se cumprirão. É o amor deste amigo que faz com que a sua graça nos atinja até mesmo quando dele duvidamos. Quantas vezes você já deve ter se sentido envergonhado, achando que não conseguiria realizar tal feito e conseguiu? Duvidou de Deus? Se arrependa da tua falta de fé e apresente, porque Deus já conhece a nossa fragilidade, Ele sabe das nossas intenções e das nossas limitações. É muito bom quando nós sabemos que nós podemos confiar nesse amigo e abrir o nosso coração para ele e dizer: Senhor, me perdoe, eu sou fraco, eu não consigo sem o Senhor. Deus vai te entender e Ele vai te ajudar. A mão dele está estendida para te auxiliar, para te levantar no momento de dificuldade que você tiver. O inimigo muitas vezes quer que nós entendamos que somos fracos e falhos e nós não vamos conseguir e deixarmos abandonados. Mas quando olhamos para Deus e vemos a sua misericórdia através do seu Filho Jesus, que não mediu esforços, veio a este mundo nos resgatar do inferno, podemos confiar e saber que Deus está cuidando da gente. Ele se ofereceu para que nós pudéssemos ter vida. Abraão não poupou o seu melhor que tinha, ofereceu ao Senhor, pois ele sabe muito bem que está fazendo o que é certo. Nós, será se estamos fazendo o que é certo também ou estamos
nos apegando às coisas materiais que temos e sendo arrogantes e sermos avarentos ao ponto de negarmos ajuda aos que precisam, ao ponto de negarmos a nossa vida, um pouco de tempo para falar de Jesus para as pessoas que precisam ouvir dele. Muitas vezes não queremos desperdiçar um momento do nosso conforto em casa e sair para falar de Jesus para alguém, ou tirar um tempo nas suas redes sociais aí de reservar um versículo, algo que Deus fez por você, e falar para alguém que talvez aquela pessoa vai ser salva, vai melhorar a vida dela devido à mensagem que você levou. Mas muitas vezes estamos preocupados com a nossa aparência e nós não queremos ser contados ou envergonhados por causa do Evangelho. Cuidado, porque o tempo está passando e Deus conhece as nossas intenções, Ele conhece os seus, aqueles que têm o desejo de fazer a sua vontade. Em Gênesis, no capítulo 22, uma parte da leitura que nós fizemos hoje, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Depois desse episódio de Sara ter tido filho, o casal já estava bem feliz com seu filho crescendo e aquela vida estava em harmonia. Vem a palavra do Senhor a Abraão, lá no capítulo 22 de Gênesis, no versículo 1 diz: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, um dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, veja bem, no versículo 3 diz que na manhã seguinte. Então, Abraão não duvidou, Abraão não quis relutar ou questionar aquilo que Deus falou. Já diz que na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. A partir do versículo 9, diz que, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. No versículo 12 diz: não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: o monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Que grande promessa é essa, hein? Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Abraão não está mais conosco aqui nessa terra. Ele morreu, assim como todos os seus descendentes que vieram depois dele. Estamos aqui hoje, em pleno século 21. Será que essa mensagem do Senhor está valendo para nós hoje também? Claro que está, porque Deus é eterno e Ele prometeu nos dar a vida eterna. Jesus veio a este mundo nos alertar que esse mundo já está perdido e com a sua data de fim. Mas muitas pessoas estão se apegando a essas coisas materiais e vivendo no mundo achando que vão ficar aqui eternamente, mas não vão, porque o mundo já está com os dias contados. Vamos nos apegar às promessas do Senhor, entender que Ele é eterno e que Ele tem um cuidado muito especial pelos seus. Abraão entendia muito bem isso e não duvidou das promessas de Deus, que ele seria o pai de grandes nações. Quando Deus pediu seu filho, ele não o negou. Como está no texto, no dia seguinte pela manhã ele já foi fazer o que Deus pediu para ele. Quantas vezes nós ficamos
reclusos em casa, curtindo uma preguiça, no conforto de casa, mas nós não vamos falar do Senhor para ninguém. Deus nos cobrará tudo isso, porque temos grandes exemplos de homens de fé na sua palavra, para nos dar exemplo e nos motivar a continuar, a seguir em frente. Então, levante-se e busque conhecimento na palavra de Deus, leia a sua palavra, busque aprender mais do Senhor, e Ele vai te fortalecer a continuar, a ser um servo, um obreiro aprovado, e no futuro estar na presença do Senhor. Porque podemos ser considerados também amigos de Deus a partir do momento que nós deixamos de ser amigos do mundo e passamos a ser amigos de Deus. Deus reconhece essa amizade e passa a morar dentro de nós, dentro do nosso coração, através do seu Espírito Santo.